Resolvi mostrar pra vocês os livros que eu li durante a gestação. Mamãe. É, mamãe. Ó, o primeiro livro que eu li... Neném. É o neném, olha, na capa. O primeiro livro que eu li é esse aqui da Thaís Vilarinho, Mãe Recém-Nascida. E esse livro, gente, é lindíssimo. Ele fala principalmente sobre como enxergar a mulher como mulher depois de ser mãe. Porque quando a mulher tá grávida ou ela tem o bebê, a gente sempre tá preocupado em como tá o bebê, o que eu posso fazer pra cuidar do bebê. E a gente esquece que a mãe também tá passando por um momento ali muito novo pra ela. Então esse livro aqui é muito legal, ele te faz enxergar a mãe de uma forma diferente. Esse livro aqui é uma ótima dica para você dar de presente para aquela sua amiga que ficou grávida. Vale muito a pena, é um livro muito gostoso de se ler. E aqui a gente tem desde o início da gestação até quando a criança já tá grande, até o início ali da pré-adolescência. Então, baita livro interessante. Outro livro que eu li também quando eu estava grávida foi o Educação Não Violenta, da Elisema Santos, que é um livro que trata principalmente da gente quebrar esse padrão de violência na educação, né? Então tem várias dicas e formas de você se reeducar para educar uma criança. É muito legal também, livro fácil de se ler. Recomendo. Outro livro que eu li também foi o Parentalidade Consciente. Este livro aqui, ele vai trazer de uma forma mais científica sobre como ensinar a criança e como lidar com o cérebro em desenvolvimento, né? Quando a criança nasce, ela tá ali com o cérebro se desenvolvendo. Então, quando ela tá fazendo uma birra, não é justamente uma birra, ela tá aprendendo a lidar com as frustrações da vida dela. E aí ele vai tratar de uma forma bem científica mesmo e explicar como que o cérebro funciona, que o cérebro tem dois lados, tem o lado da razão, o lado da emoção, enfim. E como que a gente, se conhecendo, né, consegue lidar com essas questões da criança. Então também é um livro bem interessante, é um livro um pouco mais técnico, então ele é um pouquinho mais difícil de se ler, mas ainda assim vale a pena. Bom, outro livro que eu tenho aqui é o Como Ensinar o Seu Bebê a Ler, da Glenn Doman e da Janet Doman. O que acontece? Este livro aqui, a minha mãe leu quando ela estava grávida, e ela leu nesta edição aqui. Eu queria muito ler essa edição, só que quando eu estava grávida, eu não encontrava essa edição, estava perdida aqui em casa, então eu acabei comprando uma edição nova. E o que acontece? Este livro aqui foi escrito na década de 60, então ele tem algumas ideias um pouco ultrapassadas, como é o caso de incentivar o uso de telas. Olha só que coisa doida, né? Naquela época eles achavam que o uso de telas influenciava a criança a aprender a ler. Mas enfim, outra questão pra gente falar disso em outro vídeo. Mas ele tem algumas ideias interessantes de você incentivar a leitura, incentivar a criança a aprender a ler através do uso de palavras. Eu aprendi a ler assim em casa antes de ir pra escola. Não testei com a Mari, confesso que eu não fiz isso ainda, mas eu pretendo fazer. E dessa mesma coleçãozinha desses livros aqui, tem o Como Ensinar a Matemática para o Seu Bebê e o Como Multiplicar a Inteligência do Seu Bebê. Estes dois aqui eu não li ainda, mas eu pretendo ler também e tirar minhas conclusões. E aí, gente, pra finalizar, eu vou indicar pra vocês o melhor livro que eu li durante a gestação e que eu recomendo pra qualquer pessoa. E mesmo que você não esteja grávida, que você já tenha filhos e seus filhos já sejam mais velhos, vale a pena você ler. Este aqui é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e que seus filhos ficarão gratos por você ler. É da Philippa Perry. Gente, esse livro aqui vai contar pra gente sobre como lidar com os nossos traumas na educação dos nossos filhos. Então, como a gente evitar cometer os mesmos erros da nossa educação. Não chego a falar de erros, mas, por exemplo, às vezes, quando a gente era criança, vou dar um exemplo bem hipotético.
a gente não podia brincar com a chave, certo? Porque a nossa mãe ficava muito brava quando a gente brincava com a chave. Então a gente tem aquele trauma muito grande de pegar uma chave e brincar com ela. Às vezes a sua criança vai pegar a chave e você já vai gritar com ela sem ela ter feito nada. Mas isso é inconsciente seu, né? Isso porque na sua educação isso aconteceu. Então é um livro que eu recomendo demais. Ele lida muito com o autoconhecimento e como você lidar com isso na educação da sua criança. Enfim, é um livro para ler e se reler várias vezes e vale muito a pena. Bom, é isso, gente. Depois eu venho falar pra vocês os outros livros que eu acabo lendo, que eu acabo comprando. Sempre tô atrás de coisas, de livros que falem sobre educação, sobre pedagogia, sobre educação infantil. Eu não tenho formação em nada disso, mas eu tenho uma filha e eu faço questão de estudar pra conseguir fazer o melhor por ela. Me contem aí o que vocês leram, se vocês leram algum livro interessante aí na gestação, qual que vocês recomendam. E está tudo tremendo aí, porque a Mariana está pleníssima aqui do lado fazendo a maior bagunça. Um beijo.